Olá, futuro trader, tudo bem com você? Mais uma aulinha referente da lógica do preço, beleza? Hoje vamos trazer para vocês sobre taxa dividida, como localizar uma taxa dividida, como identificar uma taxa dividida e como trabalhar com ela ao seu favor. Se você ainda não utiliza a taxa dividida, passe a utilizar, porque a defesa dela é muito forte no gráfico. Ela é uma aliada nas suas operações, beleza? Então, bora para o gráfico? Para termos uma taxa dividida, é necessário termos um lote de compra ou venda, na qual tenha no mínimo duas velas. Esse lote ele deve ser no mínimo duas velas para que se tenha a taxa dividida, correto? Então, estou exemplificando aqui para vocês em desenho para melhor compreensão, certo? Tanto na compra quanto na venda. Os exemplos serão o mesmo, mas só para não ficar dúvida, correto? Para que não tenha nenhum tipo de dúvida, estamos fazendo todos os exemplos para vocês. Então, montamos aqui, beleza? A nossa taxa dividida. E aí nós vamos trabalhar, identificar cada uma delas, marcando assim a sua defesa. E também conhecendo o que não é uma taxa dividida, tá certo? Para você saber corretamente o que é e o que não é uma taxa dividida, beleza? Então tá aqui os desenhos, tanto na compra quanto na venda. Tanto na compra quanto na venda. Vamos exemplificar aqui para vocês. Então, é isso aí, ó. As velas, elas têm pavio e as que não tiver pavio vai ser as nossas referências, olha só. Então, vamos para a explicação. Os desenhos já feitos, então vamos entender que para se ter a taxa dividida é necessário termos um lote, certo? Com no mínimo duas velas, tanto o lote de compra quanto o lote de venda. É necessário termos duas velas para que se possa ter a taxa dividida, certo? Com uma vela só, não é possível ter a taxa dividida, tá certo? Com uma vela só, não é possível ter uma taxa dividida. Então, nós vamos ter a taxa dividida quando tivermos um lote aí com duas velas, tá bom? Então, já os desenhos feitos, já identificamos que todos os lotes aqui têm duas velas, vamos fazer a nossa marcação. A marcação vai ser sempre no fechamento de uma com a abertura da outra lá. Fizemos a nossa marcação. E para a gente entender aonde está a taxa dividida, é super fácil. Vemos que a primeira vela do lote, ela não deixou pavio no seu fechamento. E a segunda vela do lote não deixou pavio na sua abertura. Então aqui se tem uma taxa dividida, porque ambas as velas não deixaram pavio, tá certo? E nesse segundo exemplo, o que que acontece? Nesse segundo exemplo aqui, a primeira vela, ela deixa pavio. Ela deixa pavio, a primeira vela, no seu fechamento, certo? Aonde fizemos a nossa marcação, correto? Fizemos a nossa marcação bonitinha e percebemos que a vela, ela só deixou pavio no seu fechamento. A segunda vela, ela não deixa pavio na sua abertura. Então, aqui sim também caracteriza uma taxa dividida, porque só tem pavio em apenas uma vela, correto? Vamos para o terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, observamos também, ó, que neste caso, ó,
temos pavio na segunda vela. Então, vamos fazer a nossa marcação entre as velas e percebemos que só tem pavio na segunda vela. Então, isso aqui caracteriza, sim, uma taxa dividida, porque só deixou pavio na segunda vela. Beleza? Eu estou pausando, pessoal, que é para vocês raciocinarem juntamente comigo, tá? Que quando estamos em aula ao vivo, o pessoal sempre nos acompanha, identificando sim a vela. Então, é uma forma bem didática aí para quem não sabe nada, tá acompanhando com esse raciocínio, beleza? Então, pessoal, neste caso aqui, nós temos sim a taxa dividida, porque só deixou pavio em uma das velas. Neste outro exemplo aqui do lado, veja só, a primeira vela, ela deixa pavio no seu fechamento, a segunda vela deixa pavio na sua abertura. Neste caso aqui, não teremos a taxa dividida, porque tem pavio nas duas velas. Então, neste caso aqui, nós não teremos taxa dividida. Agora vem o último exemplo aqui do lado, ó, aonde nós observamos que a primeira vela, ó, ela deixou pavio no seu fechamento, tá certo? E a segunda vela, opa, deixou pavio na sua abertura. Então, este formato de desenho aqui é muito visto no gráfico, certo? Porém, este formato de desenho aqui, sem ter corpo, é igual este do lado aqui. Porém, este primeiro tem corpo. Este segundo já não tem corpo, mas é o mesmo retrato, beleza? Então, desta forma, não teremos também a taxa dividida, ó. Não teremos a taxa dividida. Partindo agora para os exemplos de venda, a qual é o mesmo conceito. Você entendendo o conceito, fica muito fácil. Veja só aqui, ó. Entre as velas, entre o fechamento de uma e a abertura da outra, não deixou pavio. Então, neste caso, nós temos sim uma taxa dividida. Neste segundo exemplo, fazemos a marcação entre uma vela e outra e observamos que ela deixou pavio em apenas uma das velas, ó. Deixou pavio em apenas uma das velas, a qual foi no seu fechamento, beleza? E na sua abertura não tem pavio. Então, sim, característica uma taxa dividida, beleza? Vamos para o terceiro exemplo, aonde também vamos fazer a nossa marcação na abertura, lá, e vamos perceber que sim, ela deixou pavio apenas em uma das velas. Olha só, ela deixou pavio, ó, na sua abertura, beleza? Então aqui também característica de uma taxa dividida, correto? E este exemplo do lado aqui, olha só, esta vela é a primeira do lote, ela deixa pavio no seu fechamento, a segunda vela do lote deixa pavio na sua abertura. Então, neste cenário, neste formato aqui, nós não temos uma taxa dividida, porque não deixou pavio só em uma vela, deixou nas duas. E quando deixa nas duas, não temos a taxa dividida. Agora, este cenário aqui do lado, pessoal, é a mesma coisa deste daqui. Porém, neste exemplo, as velas estão grandes, com corpo. Esse daqui não. Esse daqui só é os pavios, beleza? Aonde ela iniciou e já desceu, tá certo? E essa daqui também iniciou, subiu, mas também terminou vermelha. Então, o que que acontece aqui? Aqui é o mesmo cenário deste do lado, porém este tem corpo e essa daqui não tem corpo, beleza? Então, neste caso aqui também não teremos a taxa dividida, tá certo? Não teremos a taxa dividida. Então, pessoal, finalizando a nossa aulinha aí sobre a taxa dividida nos exemplos de compra e nos exemplos de venda, aonde você pode marcar as suas defesas nela e trabalhar com elas ao seu favor na hora de você pegar a sua operação, beleza?
Para você que é iniciante, temos o grupo de estudo, onde é falado do básico, médio ao avançado sobre a lógica do preço, beleza? Também tem outros vídeos no meu canal, onde também eu falo sobre a lógica do preço nos assuntos mais básicos para você que é iniciante, beleza? Dá um pulinho lá, curte a nossa página, comente e ativa o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos que serão lançados, beleza? Estamos fazendo uma aula por dia referente à lógica do preço. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.